Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Jennifer Kipper, criadora do canal Qualidade da Carne. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da temperatura de refrigeração e de congelamento das carnes. O porquê nós precisamos sempre monitorar essas temperaturas e o que está associado, quando não temos então essa temperatura controlada devidamente, como deve ser. Então nesse vídeo ficam aqui comigo que eu vou mostrar isso para vocês. Primeiramente, o que nós precisamos conversar um pouquinho para entendermos a importância da temperatura na manutenção da qualidade e das características da carne. Então, a carne, é um alimento que ela é rica em proteínas, em vitaminas, minerais, ela tem uma grande quantidade de água, e justamente por isso, ela é uma carne um produto que vai estar suscetível, então, à proliferação de micro-organismos. E também, é um produto que vai se deteriorar, ou seja, que vai estragar em um menor tempo. Então, não é que nem o arroz, a massa, que a gente tem, que são produtos disponíveis, que tem uma vida de prateleira muito extensa, porque são produtos secos, E a carne, os produtos cárneos, a maioria deles vão ter uma durabilidade pequena. Essa durabilidade, é justamente porque é um produto que é considerado um produto perecível, Ele tem uma alta perecibilidade em função desses constituintes, que estão presentes na carne. Então, por isso, ela vai durar apenas uma semana sobre refrigeração. E sobre congelamento, nós temos então essa carne tendo uma durabilidade um pouco maior. Mas, todas essas questões, então, da durabilidade dessa carne, elas vão estar relacionadas à temperatura que eu vou utilizar de armazenamento, bem como, as formas de obtenção dessa carne. Quais são, os procedimentos que foram adotados para que eu conseguisse ter aquele corte carne específico, aquele produto específico. Foi adotado boas práticas de fabricação? Porque eu preciso fornecer características, fornecer condições durante todas as etapas do processo para que eu consiga evitar que se tenha presença dos micro-organismos. Então, o principal objetivo de se utilizar a temperatura como um método de conservação, porque a temperatura, tanto a temperaturas altas quanto temperaturas baixas, elas são um método utilizado pela indústria de alimentos de conservação. Ou seja, eu utilizo deste meio, no caso, o abaixamento da temperatura, utilizando tanto a refrigeração quanto o congelamento, para fazer com que o meu produto, a carne, o produto cárneo, ele consiga ter uma durabilidade maior. Ou seja, ele mantenha suas características, de qualidade, características sensoriais, de cor, de sabor, de odor, por um tempo maior. Se eu não tivesse essa carne sendo armazenada sobre refrigeração, ela ia ter uma durabilidade muito baixa, Então, dentro de um dia, essa carne fora, se é no verão, até um tempo muito menor que um dia, eu já teria essa carne estragada. Essa carne já não estaria em condições adequadas de ser consumida. Então, por isso que eu preciso sempre utilizar as baixas temperaturas para proporcionar, uma durabilidade ou ainda, o termo vida de prateleira desse produto ser estendido, certo? Então, essas baixas temperaturas, elas vão auxiliar, então, na manutenção, das características sensoriais da carne, que é o que a gente precisa, manter nessa carne depois de todo o processo de abate delas. E também, muito importante, é que essas baixas temperaturas, elas vão proporcionar a segurança da carne. Então, quando a gente fala em carnes de qualidade, em o que o consumidor está buscando, ele está sempre buscando carnes, que vão atender às suas necessidades, tanto de características, então, sensoriais, que é aquela carne, então, que vai atender a questões de cor que esse consumidor está buscando, o sabor, a maciez desse produto, se vai ser uma carne, então, que vai estar em condições adequadas de embalagem, que é uma embalagem que chama a atenção desse consumidor, e principalmente, também que seja uma carne que, ao ser consumida por esses consumidores, ela não vá desenvolver nenhum tipo
de doença, né, que é lá as doenças transmitidas por alimentos. Então nós temos, né, uma série de micro-organismos que eles têm esse potencial, né, de desenvolver várias ações desagradáveis, né, ao ser consumido esse produto que tem a presença desses micro-organismos. Então, as baixas temperaturas vão ser importantes para que eu consiga eliminar esses micro-organismos, né, fazer com que eles não se desenvolvam no meu produto. Lembrando aqui que é importante eu ter as boas práticas de fabricação para que eu não tenha, né, a presença desses micro-organismos. Então, dentro desses micro-organismos, nós temos dois grandes grupos, né, que vão estar associados à busca, que vão estar inerentes, né, a carnes de qualidade, carnes seguras, que vão ser o grupo, então, dos patogênicos e dos deteriorantes. Nós temos outro grupo de micro-organismos que são os micro-organismos, né, chamados de benéficos, que esses vão ser utilizados em alguns produtos carnes específicos, como na produção do salame, por exemplo, né, que vão participar do processo de fermentação. Mas, no caso aqui da segurança desses produtos, nós temos, então, os micro-organismos patogênicos, que vão ser aqueles micro-organismos que eles vão desenvolver alguma doença, né? Então, se eu tenho esse micro-organismo lá no meu produto e eu for consumir um produto com esse micro-organismo, eu vou ter, né, se eu for, principalmente do grupo de risco, né, nós temos um grupo de risco que é mais susceptível a ter o desenvolvimento dessas doenças, que é lá as crianças, os idosos, gestantes, né, pessoas com doenças. Essas pessoas, elas estão mais sensíveis, né? O sistema imunológico delas está comprometido ou não está bem desenvolvido. Então, às vezes, uma pequena presença desses micro-organismos já é suficiente, né, para que essas pessoas passem mal, que elas passem por vômitos, diarreias, né? Casos graves, né? A gente tem micro-organismos que podem vir a causar aborto na mulher que está grávida, né, como a listéria, né? Nós temos também o Clostridium, que é um micro-organismo que também tem um potencial, uma toxina muito grave, né, que pode vir a causar a morte através de parada cardíaca, né? Então, nós temos micro-organismos que podem ter desde sintomas mais leves até, né, sintomas graves, podendo levar, inclusive, à morte, né? Então, por isso que é importante nós garantirmos que as carnes e os produtos carnes não vão ter presença desses micro-organismos. Nós temos também, né, os micro-organismos, então, chamados de deteriorantes, que são aqueles micro-organismos, né, que vão provocar alguma alteração nessa carne, nesse produto carne, né? Então, quando aquela carne começa já a apresentar aquela limosidade, né, que ela fica com aquele aspecto meio esverdeado, né? Ali eu tenho presença, principalmente de pseudomonas, que estão se desenvolvendo, né, nessa carne, que são esses micro-organismos, né, você consegue enxergar, né, alterações visíveis. Então, você consegue ver que aquele produto não está em condições ideais, né? Começa a ter odores desagradáveis, né, o próprio aspecto dessa carne, você consegue visualizar. Então, fica mais fácil de você fazer, né, eliminar esse produto, né? Porque você enxerga que ele não está em condições ideais de ser consumido. O que nos micro-organismos patogênicos, né, você não enxerga nenhuma alteração visível. O micro-organismo ele pode estar ali e você não vai enxergar, né? Então, essa é uma grande diferença que nós temos entre esses dois grupos, né, de micro-organismos. Então, os deteriorantes, eles vão, né, fornecer essa alteração do produto, alteração das características de odor, de sabor, né, de aparência, o próprio aspecto dessas carnes, que também vão ser comprometidas. E quando a gente utiliza, então, o uso, né, das baixas temperaturas, nós conseguimos, né, impedir o desenvolvimento desses micro-organismos. E aqui também, quando eu falei lá no início, né, que nós temos as temperaturas como sendo utilizadas, né, como métodos de conservação, é importante, né, que a gente fale um pouquinho de como que é o preparo dessas carnes, né? Então, o ideal é que não seja consumida aquela carne, né, que esteja crua, né, no centro dela, né? Porque assim, se ter algum micro-organismo, esse micro-organismo ele não será eliminado. Então, quando eu utilizo temperaturas altas, né, esse centro, né, dessa carne, ele fica em torno de 70 graus Celsius, eu consigo eliminar, né, praticamente, né, a grande maioria dos micro-organismos.
Então, eu consigo fornecer um produto com maior segurança de ser consumido. Então, por isso que se recomenda, né, principalmente para as mulheres gestantes, de não consumir carnes, né, que sejam mal passadas, né, porque essa carne, então, pode ter algum problema, né, ao ser consumida. O ideal é sempre consumir carnes bem assadinhas, né? Justamente, né, por questões, então, da presença dos micro-organismos. Quais são as temperaturas que são utilizadas? Quando eu tenho, então, um produto refrigerado, né, eu vou trabalhar com temperaturas em torno de 0 a 4 graus Celsius. Essa temperatura, então, ela deve ser mantida de forma constante, né, nesse produto, para que eu consiga garantir que não vai ter nenhuma oscilação de temperatura, que dentro dessa oscilação eu posso ter a proliferação dos micro-organismos e alterações, então, já das características sensoriais do produto. E as temperaturas de congelamento, né, nós vamos ter diferentes formas de congelamento, né? O congelamento, então, ele pode ser de temperaturas de menos 18 graus até temperaturas mais baixas, né, quando eu utilizo ultracongelamento, por exemplo. Mas o mais usual, então, é temperaturas de menos 18 graus Celsius até menos 30 graus Celsius. Nós temos aqui uma importante legislação, né, que ela nos remete em relação à temperatura que as carcaças devem estar, né, o máximo de temperatura que elas devem atingir para serem destinadas à desossa e também à comercialização dessas carcaças. Então, a gente sabe que durante, né, o processo de abate, né, logo após ter finalizado todo o processo de abate desses animais, né, as carcaças elas vão ser destinadas às câmeras frias. Essas câmeras frias, então, elas vão ter, né, a manutenção da temperatura de refrigeração. Então, geralmente se trabalha com temperaturas entre 0 e 4 graus Celsius, tá? Algumas até trabalham com temperaturas de menos 1 a 4 graus, tá? Isso vai variar de acordo com o equipamento, de acordo com a capacidade que cada equipamento tem de refrigerar o ambiente. E dentro desse processo de refrigeração sanitária, né, de maturação sanitária dessas carcaças, elas ficam, né, 24 horas sobre refrigeração, para que seja, né, completado o processo que a gente chama então de rigor mortis. E após, né, a saída dessas carcaças da câmara fria, elas podem ser destinadas tanto para o setor de desossa, né, que vai fazer então os diferentes cortes que nós encontramos por aí, quanto também, né, ela pode ser destinada já às meias carcaças para comercialização de forma direta, né? Então, nós temos uma legislação, a portaria de número 304, tá, do ano de 1996, em que nessa portaria está estabelecido, né, que a temperatura máxima dessa carcaça, tá, no centro desta carcaça, ela deve ser de até 7 graus Celsius. Então, essa temperatura de refrigeração que eu falo, entre 0 e 4 graus Celsius, é a temperatura do ambiente. Então, a câmara fria, ela vai estar numa temperatura de 0 a 4 graus Celsius, tá? A carcaça, né, ela vai sair do processo de abate com uma temperatura de 38, 39 graus Celsius. E ela vai precisar ter esse abaixamento de temperatura, né, até no máximo 7 graus Celsius. Claro que quanto menor for essa temperatura da carcaça, melhor eu consigo manter, né, a segurança e a qualidade dessa carne. Mas, né, essa legislação ela estabelece esse máximo de 7 graus justamente para que a gente não tenha, né, carnes sendo distribuídas com temperaturas elevadas, né, carnes com temperaturas de 10 graus, de 12 graus, porque aí eu já estou, além de estar infringindo a legislação, eu já estou comprometendo, né, a segurança desta carne e desses produtos carnes. Então, eu preciso sempre respeitar, né, essas faixas de temperatura. O que acontece aqui? Como que eu vou saber, né, se a carne está na temperatura adequada? Então, aqui, desde lá, para você, né, que atua lá no controle de qualidade, por exemplo, você precisa estar fazendo, né, um monitoramento contínuo de temperatura, tanto da câmara fria, né, do ambiente de refrigeração, quanto também, né, das carcaças. Então, o que acontece muitas vezes? A carcaça, então, ficou as 24 horas sobre refrigeração e ela é destinada, então, para o setor da desossa. Mediu a temperatura da carcaça, ela deu acima de 7 graus. O
que vai acontecer? Né? Então, nós vamos ter para isso, né, todas as documentações, os registros. Então, lá no registro, na planilha, né, de monitoramento de temperatura, vai ser colocada a temperatura que a carcaça estava. Então, a carcaça lá foi medida, estava com a temperatura de 12 graus. Você vai marcar lá 12 graus. O que aconteceu aqui? Uma não conformidade. Né? Se a temperatura ela deve estar no máximo 7 graus e ela estava a 12 graus, aqui nós temos uma não conformidade. O que seria isso, né? Uma não conformidade? Ela não estava de acordo com o que é estabelecido, tanto por legislação ou ainda, né, por estudos científicos, né, por algo que você possa comprovar, né, que é usado determinado valor, determinado parâmetro. Né? Então, aqui, não estava a 7 graus Celsius, você registra como uma não conformidade. O que mais que nós precisamos sempre registrar nesses documentos, né? Eu preciso ter, então, ações corretivas e ações preventivas. Qual é a ação corretiva que eu vou desenvolver quando eu observar essa não conformidade? Então, vamos lá, eu preciso pensar. A carcaça não está a 7 graus. O que eu preciso fazer? Eu preciso proporcionar condições para que essa carcaça ela tenha diminuição da temperatura até atingir no máximo 7 graus, ou menos, né? Que é o que seria o ideal ainda. Então, eu vou colocar lá no meu documento, né, vou descrever que as carcaças serão destinadas novamente à câmara frigorífica. O que mais, né? Só isso basta? Não, né? Eu preciso avaliar mais, eu preciso avaliar todo o contexto, ver o porquê a carcaça não chegou na temperatura ideal. Então, eu vou avaliar, eu posso colocar ali nas ações corretivas, nas ações preventivas, né, melhor, o que vai ser feito, né, para que esse problema não volte a acontecer. Eu vou avaliar qual é a capacidade da câmara fria, quantos animais estão sendo, né, quantas carcaças, né, porque aqui eu já não tenho mais o animal, quantas carcaças, né, estão sendo colocadas na câmara fria, se está sendo respeitado esse limite, se está sendo respeitado o espaçamento entre uma carcaça e outra, né, para que eu tenha a circulação eficiente do ar de refrigeração, né? Então eu preciso respeitar uma série de itens para que essas carcaças sejam refrigeradas corretamente, porque não adianta, né? O frigorífico que eu trabalho só tem uma câmara fria, né? 2 câmaras frias, uma já está cheia do abate anterior e a outra que eu uso aqui pro abate então do dia. E daí vai lá e vai abater, a câmara fria tem capacidade para 100 meia carcaças e vai abater 150 animais, né? Você vai ter 300 meias carcaças. Não dá, né? Porque você vai ter uma superlotação, o equipamento ele não vai conseguir refrigerar essas carcaças e você vai ter uma série de complicações, né? Porque a carcaça não vai atingir a temperatura ideal, você vai ter problemas, né, de desenvolvimento de micro-organismos, porque a temperatura ela vai ficar oscilando e provavelmente vai ficar muito alta essa temperatura, né? Vai ficar longe da temperatura ideal e isso no fim gera, né, uma série de prejuízos. Então, para isso é preciso fazer uma organização de quantos animais podem ser abatidos para a condição, né, de animais que você consegue alojar, né, para a infraestrutura do estabelecimento. Tá? Então, essa também fica uma ação preventiva de verificar todas essas características, né, de trabalhar também com os colaboradores, fazendo treinamento, né, reforçando o treinamento de como que deve ser, verificar como que tá as condições do equipamento em si, né, se foi feitas as manutenções como deveriam ter sido realizadas, como que está o climatizador, né, o evaporizador dessa câmara fria, se ele está em condições ideais, se ele realmente está funcionando como ele deve estar funcionando. Então, eu vou passar a listar, né, uma série de ações que eu posso colocar em prática para evitar que volte a acontecer esse problema, tá? Então, eu gosto muito de colocar isso, né, para os meus alunos, sempre também no meu curso, que é preciso investigar a origem do problema, tá? Você não pode simplesmente estar ali, não conformidade, não conformidade. As não conformidades, elas vão existir, né? Elas fazem parte do processo. A gente não vai ter tudo perfeito, 1000 maravilhas, né?
a gente vai ter sempre esses problemas, né? A incidência de não conformidades. Mas é importante, né, que você como um profissional que atua nesse setor, que você esteja preparado a propor estas soluções, né? A identificar, você vai ter que avaliar esse processo para ver onde mais, né? Além de simplesmente botar aquela carcaça de novo na câmara fria, o que mais você pode fazer, né? Você precisa avaliar todos os fatores que estão envolvidos, tá? Dessa forma, você vai conseguir diminuir a incidência desta não conformidade que eu citei aqui para vocês, que seria o exemplo da temperatura não estar em conformidade. E claro que essa questão, né, de avaliar, né, desde a origem lá do problema, de identificar, né, todas as possíveis variações que podem ser, né, as causadoras desse problema, isso serve para qualquer não conformidade que você possa ter dentro do processo de abate. Então, tudo deve ser sempre avaliado, né, com uma maior intensidade, onde você vai avaliar todos os quesitos para conseguir chegar, né, a uma solução viável, né, e evitar que esse problema se repita com tanta frequência e, quiçá, né, que ele volte a ter essa incidência desse problema, tá? Aqui é importante que, através desses registros, né, seja feito também, né, em relação à entrega dessas carnes, né? Então, também nós temos essa legislação que diz que ela deve ser entregue, né, até 7 graus Celsius. Então, aqui cabe também na questão, então, do recebimento da matéria-prima. O frigorífico, em si, ele está fazendo a entrega, ele deve fazer a entrega da carcaça que esteja 7, no máximo 7 graus. Mas o estabelecimento, então, que está recebendo, né, essa carne, então, se você atua como consultor, como RT de estabelecimentos, e você precisa orientar os profissionais, né, a como fazer a recepção das matérias-primas, você precisa orientar, então, né, que essas carnes, elas devem ser recebidas com uma temperatura de, no máximo, 7 graus Celsius. Então, para isso, vai ter que ser realizada a medição da temperatura para verificar se realmente está em acordo ou não com a legislação. E isso é importante para que você pegue somente, né, carnes que estejam dentro dos padrões. Porque, caso contrário, né, se você ter uma alteração de temperatura sem você saber, né, como que foi todo a incidência, né, as variações de temperatura que essa carne teve, você não consegue ter a garantia, né, da qualidade e da segurança desse produto. Então, essa medida de verificar a temperatura no momento da entrega, né, do recebimento dessa matéria-prima é fundamental para que a gente consiga ter, né, carnes com qualidade e com segurança. Então, isso vale tanto lá para quem está recebendo essas carnes, né, seja lá no açougue, num restaurante, é preciso que se faça, então, esse controle de temperatura. E também, né, aqui dentro desses documentos, né, desses programas de autocontrole, que nós vamos ter um programa de autocontrole específico, né, para o frigorífico do monitoramento de temperatura, é necessário ter os cuidados relacionados à calibração desses equipamentos. Por quê? Não basta, né, simplesmente você fazer as leituras, as verificações dessas temperaturas, se você não leva esses equipamentos, né, para fazer as calibrações necessárias. Essas calibrações, elas são importantes porque elas vão nortear, né, elas vão dizer, esse equipamento, ele realmente está lendo a temperatura de 7 graus. Né? Então, é feito todo um processo de calibração, né, de acordo com... Tem que ser laboratórios que são credenciados, né, que são permitidos que se façam essas calibrações, para que você consiga, então, comprovar realmente, né, que aquele equipamento está devidamente calibrado. Caso contrário, né, você pode estar fazendo uma leitura que seja equivocada e que você pode estar comprometendo já a segurança desse produto, caso essa temperatura realmente não seja a que está sendo, né, verificada pelo equipamento. Então, tudo isso, né, pessoal, entra lá já num outro programa de autocontrole que é relacionado à manutenção, né, e calibração dos equipamentos. Então, todos os termômetros que são utilizados, eles precisam passar pela calibração, tá? Essa calibração é uma forma, então, de você garantir, de você assegurar que a temperatura realmente está sendo aquela que está sendo registrada pelo equipamento.
Então, o importante aqui também, dentro desses programas de autocontrole, é nós termos todos esses descritos, né, os procedimentos de como que se é realizado, né, as definições importantes do que seria a temperatura, né, o que é refrigeração, o que é um congelamento, né, definições que sejam pertinentes ao assunto do programa de autocontrole, né, que vão ajudar nesse processo. Descrever o procedimento, como que ele vai ser realizado, como que vai ser as formas, então, de monitorar essa temperatura, né, onde você vai anexar as planilhas, né, de monitoramento. Então, ali você já vai colocar a planilha de monitoramento de temperatura das câmeras frias, monitoramento de temperatura da sala de desossa, né, que também é um ambiente que precisa ter a temperatura controlada, precisa ter um ambiente, né, que seja refrigerado, porque você está manipulando a carne, que é um produto in natura. Então, ela não pode passar por esta oscilação de temperatura. Então, também é outro ponto importante, né, que precisa ter esse controle da temperatura. E assim, né, pessoal, com esses programas de autocontrole, você consegue ter a garantia, né, de que realmente as carnes, né, estão de acordo, estão na temperatura adequada. E importante aqui, né, reforçar de novo que só a temperatura não é algo, né, que vai ser suficiente para garantir a segurança desse produto, tá, dessas carnes, que sim, nós precisamos trabalhar, né, com toda a questão de como que vai ser o processo de abate, desde questões de treinamento dos colaboradores relacionados à barreira sanitária, à higienização das mãos, né, todo esse processo básico das boas práticas de fabricação, elas precisam ser implantadas, né, durante todo esse processo, para que sim a gente consiga, né, então, garantir a segurança, né, que essa carne ela precisa ter. E dessa forma, né, sempre entregar um produto que o consumidor realmente espera consumir lá nas suas casas e um produto, então, que ele volte a consumir novamente. Então, você como parte atuante, né, desse processo do controle de qualidade desses estabelecimentos, é uma obrigação, né, você assegurar que essas carnes elas serão entregues de forma segura e com qualidade. E para isso, né, precisa ser desempenhado, então, todo esse trabalho de monitoramento para que a gente consiga chegar, né, a esse resultado de oferecer carnes com qualidade e com segurança. Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês a respeito, né, da temperatura das carnes era isso. Espero que esse vídeo tenha trazido algum ponto importante para vocês, tenha ajudado vocês de alguma maneira. E também, né, qualquer dúvida, façam, né, os comentários aqui na descrição do vídeo que eu estarei à disposição para sanar vocês. Então, era isso, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.